Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Marcos, da disciplina de Química. E essa videoaula é para tratar sobre a correção de algumas das questões passadas no PCD de número 24. Página 437, questão 1. O propano é um gás utilizado como combustível. Sua combustão completa é representada a seguir. C3H8 mais 5 mol de O2, formando 3 mol de CO2 mais 4 mol de H2O. Calcule o volume aproximado de CO2 obtido nas condições padrão de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 bar, a partir da combustão de 0,4 mol de C3H8, que é o propano. Dado constante dos gases 0,083 bar vezes litro vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Então, galera, nessa questão não dá para a gente aplicar diretamente a equação de Clapeyron. Por quê? Porque está faltando aqui, tá, duas variáveis. Quais são elas? A quantidade de matéria do CO2, tá, e o volume, que é o que a questão pede. Então, para resolvê-la, a gente tem que pensar como é que eu vou fazer para poder utilizar a equação de Clapeyron, né? É o primeiro questionamento que vocês têm que fazer. Para poder utilizar a equação de Clapeyron, vocês só podem ter uma variável, né, sem valor, que é essa variável que você vai acabar encontrando o valor quando utiliza a equação de Clapeyron. Tá? Certo. E daí, professor? Daí, o que está mais fácil aí para a gente encontrar é a quantidade de matéria de CO2, primeiramente. Por quê? Porque se a gente observa na equação, a gente consegue estabelecer uma relação proporcional, né, baseado nos coeficientes estequiométricos entre propano e entre CO2. Então, é isso que a gente vai fazer aqui primeiro, tá? Porque da equação tem-se que a relação estequiométrica entre o propano e o dióxido de carbono, segundo a equação química, é de 1 mol de propano para cada para a produção de 3 mols de dióxido de carbono. Então, montando a regra de 3, 1 mol está para 3 mol, 0,4 mol de propano está para x mol de CO2, né, que será produzido. X igual a 0,4 vezes 3, 0,4 vezes 3, x é igual a 1,2 mol. Aí sim, a gente tem a quantidade de matéria, tem a pressão no qual está submetido o CO2, temos a temperatura, tem a constante, então a partir daí eu posso utilizar a equação de Clapeyron para poder encontrar o volume. É isso que eu estou mostrando aqui em seguida. Então o volume de CO2 ele pode ser determinado agora pela equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, onde N é 1,2 mol, que a gente encontrou anteriormente, pressão 1 bar, a temperatura é 0 graus Celsius, mas como a gente não trabalha com temperatura em Celsius, a gente tem que converter para Kelvin. Então 0 mais 273 igual a 273 Kelvin, tá? Substituindo agora na equação, vai ficar 1V igual a 1,2 vezes 0,083, que é a constante, vezes 273. Desenvolvendo esse cálculo, nós temos que o volume é dado por 1,2 vezes 0,083 vezes 273 Kelvin dividido por 1. Portanto, o volume vai ser de 27,2 litros. Questão de número 2 da página 437. A equação química a seguir, não balanceada, representa um dos processos utilizados para a obtenção do cloro gasoso. Tá? NaCl mais óxido de manganês mais ácido sulfúrico, produzindo sulfato de sódio mais sulfato de manganês mais gás cloro mais água. Tá? Então a gente já tem um problema, né? Porque para poder estabelecer qualquer proporção, qualquer relação estequiométrica, a gente vai precisar balancear esta equação, tá? E aí eu já vou chamando a atenção mais uma vez, né? Toda vez que vem a equação, a primeira coisa a gente precisa conferir se ela está balanceada, tá bom? Então, sabendo que a reação teve um rendimento de 80%, e aqui aparece uma novidade, por quê? Porque aqui ele fala em rendimento da equação, ou seja, o que é produzido teoricamente, né, em termos de rendimento, em termos da realidade, só será produzido
80%, né? Então a gente vai estabelecer uma relação, considerando que o rendimento ele é total, ele é de 100%, depois a gente vai precisar saber quanto equivale, né, a 80%. Mas seguindo a leitura, foi realizada a uma temperatura de 27 graus Celsius, uma pressão de ATM que utilizou 600 gramas de cloreto de sódio. O volume de Cl2 obtido em litros foi aproximadamente. Então a gente precisa da relação entre o cloreto de sódio e o Cl2. Mas primeiro é necessário balancear a equação. Tá? Essa equação balanceada ela fica da seguinte forma: 2 mol de NaCl mais 1 mol de óxido de manganês mais 2 mol de ácido sulfúrico, formando 1 mol de sulfato de sódio mais 1 mol de sulfato de manganês, mais 1 mol de gás cloro, né, Cl2, mais 1 mol de água. Então, da equação, a gente consegue extrair a relação estequiométrica entre o cloreto de sódio, que tem massa molar de 58,5 gramas por mol, e do gás cloro, que tem massa molar de 71 gramas por mol. Segundo a equação química, a proporção entre eles é de 2 mol de cloreto de sódio para 1 mol de gás cloro. Max, por que eu preciso saber essa proporção? Tá? Porque para aplicar a equação de Clapeyron, né, encontrar o que se pede na questão, a gente vai precisar encontrar a quantidade de matéria de Cl2 que é produzido a partir de 600 gramas de cloreto de sódio. Então a gente vai ter que relacionar o cloreto de sódio com Cl2, de modo que em massa, né, 2 vezes a massa molar, 58,5, então se é 2 mol de cloreto de sódio para 1 mol de Cl2, convertendo esses 2 mol em massa, porque o dado que eu tenho na questão é um dado em massa e não em quantidade de matéria e cloreto de sódio, né? Eu relaciono com 1 mol de Cl2. Quando a gente tem 600 gramas de cloreto de sódio, será produzido quanto Cl2x? X é igual a 600 vezes 1 dividido por 117, x é igual a 5,13 mol. Então, a quantidade de matéria de cloro que vai ser produzida, né, 5,13 mol. Só que, se a gente voltar para o enunciado da questão, a gente vai perceber que ele diz que o rendimento é de 80%. Então, na verdade, não vai ser produzido 5,13, vai ser produzido, né, 80% de 5,13 mols. Então, 5,13 é 100%, Y é 80%. Então, em quantidade de matéria de Cl2 que realmente é produzido com esse valor de rendimento, vai ser 5,13 vezes 80 dividido por 100, Y igual a 4,1. Tá? Depois que a gente descobriu a quantidade de matéria de Cl2, agora a gente vai encontrar o volume que vai ser determinado pela equação de Clapeyron. Então, PV igual a nRT, quantidade de matéria 4,1, pressão 1 atm, temperatura 27 graus Celsius, mas convertendo a gente tem 300 Kelvin, né? Para Kelvin, 27 mais 273, substituindo os valores na equação. Vai ficar 1V igual a 4,1 vezes 0,082 vezes 300. V é igual a 4,1 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 1. Aqui eu utilizei 0,082 como a constante dos gases porque a pressão está em atm. Tá? Então o volume será de 100,86 litros, que corresponde à letra A. Página 438, questão 4. A calcinação de uma amostra de 50 gramas de carbonato de cálcio impuro produziu 10 litros de dióxido de carbono gasoso e óxido de cálcio sólido. Sabendo que o volume de gás foi medido a 30 graus Celsius e 1 atm, determine o percentual de carbonato de cálcio presente na amostra. Então, para a gente chegar ao percentual de carbonato de cálcio presente na amostra, a gente precisa conhecer a reação de calcinação. Então, carbonato de cálcio. Calcinação é um processo que acontece com a queima do carbonato de cálcio, com a queima do sólido, tá? Produzindo óxido de cálcio mais CO2. Tá?
A quantidade de matéria produzida, ela é determinada pela equação de Kleiber. Por que eu posso determinar a quantidade de matéria? Porque eu tenho dados relativos à pressão, ao volume, à constante e à temperatura. Então eu encontro aqui, eu estou utilizando primeiro, né, para o gás em questão, a equação de Kleiber, porque eu já tenho os 4 valores, né, referente às incógnitas, e aí eu descubro a quantidade de matéria. Então, volume 10 litros, pressão 1 atm, temperatura 30 Celsius, que convertendo para Kelvin dá 303. Então fica 1 vezes 10 igual a quantidade de matéria, vezes 0,082 vezes 303. Quantidade de matéria vai ser 10 dividido por 0,082 vezes 303. Quantidade de matéria de CO2 que é produzida, ela é igual a 0,4 mol. Sabendo a quantidade de matéria, certo, de CO2 produzida e observando a proporção estequiométrica, a gente consegue chegar à quantidade de matéria do carbonato de cálcio, né, que foi necessária para produzir 0,4 mol de CO2. Então, se da equação a gente tem a relação estequiométrica entre o carbonato de cálcio e o CO2, onde a proporção é de 1 mol de carbonato de cálcio produzindo 1 mol de CaCO3, né? Quando 1 mol de CO2 é produzido, né, ela precisa de 1 mol de CaCO3, que em massa equivale a 100 gramas. Aí eu já transformei direto, né? Porque depois, para encontrar a quantidade em massa de CaCO3 que tinha na matéria, né, na mistura, fica mais fácil. 0,4 mol x, então, fazendo esse cálculo, x vai ser igual a 0,4 vezes 100. Então, a quantidade que tem de carbonato de cálcio na mistura, 40 gramas. E aí, sabendo a quantidade que tem na mistura, né, a gente consegue saber o percentual de carbonato de cálcio. Então, se a gente tem uma massa de 50 gramas, a porcentagem de carbonato de cálcio é 50 gramas equivale a 100%, 40 gramas a Y%, Y igual a 40 vezes 100 dividido por 50, Y vai ser igual a 80%. Então, da amostra tem-se 80% de carbonato de cálcio. Questão 5. 3,64 gramas de fosfeto de cálcio foram adicionados a uma certa quantidade de água. Após a reação completa, todo o produto gasoso foi recolhido em um recipiente de 8,2 ml. Calcule o valor numérico da pressão em atm exercida pelo produto gasoso a 27 graus Celsius. Então aí a gente vai precisar, né, dispor da equação, né, fosfeto de cálcio mais água produzindo hidreto de fósforo mais hidróxido de cálcio, tá? E aí pensar, eu utilizo logo a equação de Kleiber para descobrir a pressão, tá? Ou eu vou precisar estabelecer uma regra de 3 para ver qual a proporção estequiométrica entre o fosfeto de cálcio, tá, e o produto gasoso. Então é isso que a gente tem que pensar para resolver essa questão, tá? Então, da equação a gente tem que a relação estequiométrica entre o fosfeto de cálcio e o hidreto de fósforo, segundo a equação, é de 1 mol do produto formando 2 mols um mol do reagente formando 2 mols do produto, que é a substância gasosa. Então, comparando, a gente tem 182 gramas de fosfeto de cálcio. Esse 182, professor, partiu da onde? Se a proporção de número de mols de um com outra é de 1 para 2, em massa é a massa equivalente a 1 mol de fosfeto de cálcio, que equivale a 182 gramas. Está para 2 mols de hidreto de fósforo. 3,64 gramas de fosfeto de cálcio vai produzir quanto de hidreto de fósforo? X. Realizando essa conta, nós temos que
o valor de hidreto de fósforo produzido é igual a 0,04 mol. Então a gente sabe agora que quanto é do gás que vai ser produzido. Sabendo disso, aí a gente identifica, já tem as informações, né, para aplicar a equação de Clapeyron e descobrir o valor de pressão, tá? Então, a gente tem, porque temos volume, quantidade de matéria, a constante e a temperatura. Então, pode substituir os dados na equação de Clapeyron, né, para encontrar o valor da pressão exercida pelo gás. PV igual a nRT, volume é 8,2 ml. Só que aqui nesse caso, a gente, como a constante, na constante a unidade de volume não é ml, é litros, então transforma esse 8,2 para o valor em litros, que é igual a 0,082 litros. Quantidade de matéria 0,04 mols, temperatura mol, temperatura 27 graus Celsius, que convertendo para Kelvin vale 300 Kelvin. Fazendo essa conta, pressão vezes 0,082 igual a 0,04 vezes 0,082 vezes 300. Pressão vai ser igual a 120 atm, tá? Então, a pressão do gás 120 atm.